E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 19 de Gênesis é um dos textos mais impactantes da Bíblia. Ele narra a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas em pecado e imoralidade, mas também nos mostra o cuidado de Deus ao livrar Ló e sua família. Essa passagem nos traz profundas lições sobre santidade, juízo divino, intercessão, e sobre a necessidade de não olharmos para trás quando Deus nos chama a viver uma nova vida. O tema da mensagem de hoje é: o Deus que livra os seus no meio do juízo. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. A visita dos anjos e a hospitalidade de Ló, versículos 1 a 3. Versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Ló recebe os visitantes em sua casa, demonstrando hospitalidade, mas logo vemos o contraste entre sua atitude e a corrupção da cidade. Aqui aprendemos que mesmo em um ambiente de trevas, é possível manter princípios de retidão e acolhimento. 2. A corrupção de Sodoma, versículos 4 a 11. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Versículo 5. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram nesta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Versículo 7. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Versículo 8. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Versículo 9. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Versículo 10. Aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Versículo 11. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que lhes entregasse os visitantes para abusar deles. Essa cena revela o nível de depravação a que chegaram. A degradação moral não é algo de um dia para o outro, é fruto de corações endurecidos contra Deus. E isso nos alerta para os perigos de relativizar o pecado. 3. O livramento e a ordem de sair sem olhar para trás, versículos 12 a 22. Versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido porém por zombador aos olhos de seus genros. Versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade.
Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Versículo 18. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Versículo 20. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. Versículo 21. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste. Versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Os anjos ordenam: foge por tua vida. Não olhes para trás. A ordem era clara: sair e não se prender ao passado. Muitas vezes Deus nos chama para abandonar práticas, ambientes e relacionamentos que não o agradam, mas nossa tendência é olhar para trás. O chamado do Senhor é para seguir adiante. 4. A tragédia da mulher de Ló, versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Esse episódio mostra que não basta sair fisicamente do ambiente de pecado, é necessário também romper no coração. Quantas pessoas saem da prática externa do pecado, mas continuam presas interiormente ao passado? 5. O livramento de Ló por causa da intercessão de Abraão, versículo 29. O texto afirma que Deus se lembrou de Abraão e, por causa dele, livrou Ló. Isso nos mostra o poder da intercessão. Abraão orou e intercedeu, e sua oração teve efeito diante de Deus. Nunca subestime o poder da sua oração em favor da sua família. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Cultive a hospitalidade e a retidão, mesmo em meio a uma geração corrompida. 2. Não relativize o pecado. Pequenas concessões abrem portas para grandes quedas. 3. Obedeça quando Deus disser foge. Há ambientes que não são negociáveis. 4. Não olhe para trás. Se Deus libertou, siga adiante sem saudade do que ficou. 5. Interceda pela sua família. Muitos serão alcançados pelo cuidado de Deus por causa das suas orações. O capítulo 19 do livro de Gênesis nos mostra que Deus é justo para julgar o pecado, mas também é misericordioso para salvar os seus. O desafio que temos é viver de maneira santa, sem nos conformar com o mundo, obedecendo ao chamado de Deus para uma vida nova, e perseverando em oração por aqueles que amamos. Lembre-se, quando Deus chama, não olhe para trás. O futuro que Ele tem para você é muito maior do que o passado que ficou para trás. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se ela edificou sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico, para que a palavra de Deus alcance ainda mais corações. Oração final. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos alerta e nos edifica. Ajuda-nos a viver em santidade, a não olhar para trás e a confiar no Teu livramento. Que possamos ser intercessores como Abraão e instrumentos de bênção em nossa geração. Livra-nos de toda tentação e fortalece-nos na caminhada com Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém.